Tenho no Notícias 15 o bastonário da Ordem dos Advogados. Boa tarde, João Massano, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde. Se é compreensível que uma decisão da relação, que estava a condicionar o avanço de uma investigação que provocou um terremoto político no país, não seja do conhecimento do Procurador-Geral? Eu diria que não é compreensível que demore tanto tempo a chegar ao Procurador-Geral da República uma decisão que, segundo dizem, já tem mais de um mês. Mais de um mês, diria que já era tempo mais do que suficiente para que essa informação tivesse chegado ao Sr. Procurador-Geral da República, e, aliás, até motivou esta aparente contradição entre as declarações do Sr. Procurador e o que foi dito pelo próprio Tribunal da Relação de Lisboa. Não é normal, não deveria ser normal de tanto tempo, demorar tanto tempo a realização de uma notificação, mas sabemos todos as contingências que os tribunais atravessam, a falta de recursos humanos, de funcionários. Neste caso concreto, obviamente, não sei o que determinou este atraso, mas não deveria ser normal demorar tanto tempo a ser feita uma notificação. A Procuradoria-Geral da República acrescenta que, neste momento, continua a não ser possível o acesso ao correio eletrónico dos advogados, porque, neste caso, o Tribunal da Relação aceitou o recurso que considerou procedente. A minha pergunta é se admite que a relação possa vir a decidir pela quebra do sigilo profissional. Há um procedimento previsto na lei, é possível, claro, o Tribunal da Relação vir a decidir pela quebra do incidente de sigilo profissional, que, diga-se, é uma garantia de todos nós, não é só dos advogados, é dos próprios cidadãos que confiam e devem continuar a confiar nos advogados. Parece-me que foi uma decisão acertada. Se houve uma reclamação com base no sigilo profissional e se ainda não tinha havido uma decisão de quebra da parte do Tribunal da Relação de Lisboa, diria que esta é a decisão correta e aquela que era esperada. E qual é a posição da Ordem dos Advogados se o levantamento, se essa decisão for tomada pela relação? Concorda? Neste momento eu não posso pronunciar, até porque é um tema que naturalmente vai envolver a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Advogados será chamada a pronunciar sobre esse incidente e se concorda ou não com a quebra do sigilo. E nessa altura faremos naturalmente e tomaremos a nossa posição, que será comunicada ao Tribunal, mas naturalmente é o Tribunal que afinal vai ter que decidir se existem ou não condições para essa quebra e se justifica ou não. Mas isto é o normal, repare, não é possível pegar em e-mails de advogados e lê-los sem haver uma decisão ou da Ordem dos Advogados ou do Tribunal da Relação de Lisboa, neste caso. Deixa-me perguntar-lhe ainda em relação à investigação. Ela começou há mais de 2 anos, foi no dia 7 de novembro de 2023. Estamos a falar de um processo que, como disse há pouco, provocou um terremoto político em Portugal. Parece-lhe razoável que ainda não haja uma decisão judicial sobre o caso? Eu já tive a oportunidade, até a propósito do processo Marquês, de me pronunciar sobre isso. Eu acho que todos nós temos que olhar e ver o que é que se está a passar nos processos. Não me parece que se deva manter uma situação em que temos um processo com a importância deste processo que demora tanto tempo a haver uma decisão. Agora, temos que verificar o que é que está em causa, o que é que produz este atraso, e aqui diga-se que ainda estamos numa fase muito embrionária. Portanto, porque é que ainda não houve uma decisão, ou uma acusação, ou um arquivamento, algo, parece-me que fará todo o sentido, mas também todos nós sabemos a dificuldade e a falta de meios que a própria Procuradoria-Geral da República se queixa, dizendo que, e já o ouvimos muitas vezes, que não tem meios para fazer algumas análises atendendo à sua complexidade, porque faltam pessoas e faltam outro tipo de meios. Eu diria que é importante saber se é o caso aqui e que se calhar temos que olhar e ver, antes de exigir resultados a quem quer que seja, se essas pessoas, se essas entidades têm os meios que precisam para fazer a investigação que todos queremos que seja feita, porque ninguém está acima da lei, todos têm que, naturalmente, submeter-se a uma investigação caso haja justificação para tal. Perante esta decisão do Tribunal da Relação, que considerou procedente o recurso que foi apresentado, agora o Tribunal terá que pronunciar-se sobre o tal acesso aos e-mails. Olhando para os timings processuais, qual é o tempo que vamos ter que esperar até que haja uma decisão do Tribunal da Relação? Diria que 2, 3 meses, não deverá ser necessário mais do que isso. Vamos ter agora a apanhar provavelmente as férias, mas
eu diria que 2, 3 meses seria o tempo suficiente para que fosse observado todo o procedimento até haver uma decisão relativamente à questão do sigilo. Só em relação à questão do sigilo, a minha pergunta final é se, em função dessa decisão, outros recursos podem travar ainda mais o avanço da investigação. Eu não sei exatamente em que ponto é que está e quais são os factos que estão aqui em causa, e é difícil dar-lhe uma resposta direta como pretende e como acho que tem direito a isso, mas conhecendo o que existe, ou seja, conhecendo muito pouco do que está em causa e do que estamos a discutir, porque naturalmente não conheço nem posso comentar o processo em concreto, mas eu acho que todos gostaríamos que fosse o mais rapidamente possível que houvesse uma decisão sobre isto, atendendo a tudo o que representou e até, como disse bem, às consequências políticas que esta decisão acabou por ter, justificadamente ou não. João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar no Notícias 15. Muito obrigado.